Boa noite. Terça-feira, live Conversas de Coragem. Já estava colocando por aqui qual vai ser o nosso tema de hoje. Um tema bem específico. Vamos conversar sobre essas ferramentas da disciplina positiva. Hoje eu vou contar algumas formas de tu poder aplicar já esses passos da disciplina positiva. É um bate-papo até mão na massa. Eu tinha feito uma proposta também ontem no feed lá, se uma mãe quiser entrar aqui ao vivo, a gente vai pegar uma situação que ela está vivendo, vamos buscar uma das ferramentas, das estratégias que a gente usa na disciplina positiva, ajudar essa mãe a ter uma relação com seus filhos mais gentil, respeitosa. Eu já fixei o assunto do nosso papo hoje. Hoje nós vamos conversar sobre essas estratégias e essas ferramentas da disciplina positiva. Eu falo bastante sobre essas formas, né, de lidar com seus filhos, essas ferramentas para melhorar as habilidades, né? Gosto de ter então esses momentos onde eu realmente mostro para vocês como aplicar, como é que elas são colocadas em práticas, como é que elas são vivenciadas. Então, se alguma mãe sentir que quer compartilhar uma situação que está vivendo e quiser falar aqui ao vivo, ou quiser escrever no chat, ou me mandar no privado através daquele ponto de interrogação, aquele balãozinho que tem um ponto de interrogação, vai ali e me manda essa situação que tu tá enfrentando de desafio na tua maternidade, de desafio nessa relação da parentalidade, que eu vou aproveitar e vou mostrar aqui uma estratégia para te ajudar a enfrentar esse desafio que tu tá enfrentando nesse teu cotidiano com os teus filhos, nesse teu cotidiano doméstico. Hoje eu vou te contar sobre essas estratégias e essas habilidades, tá? Desse construto chamado disciplina positiva, né? É um construto que foi organizado pela doutora Jane Nelson, essa terapeuta de casais, essa pesquisadora sobre relações familiares americana, tá? E ela construiu então, a partir da psicologia adleriana, esse construto prático de formas, habilidades, essas estratégias para trabalhar com as habilidades de vida com os filhos, né? Ela é uma terapeuta de casais, de família, uma mãe de 7 filhos, 20 e tantos netos, 30 bisnetos. Então, essa prática, tanto no trabalho quanto na vida pessoal dela, ela juntou esse material e construiu, então, esse manual de formas de facilitar as habilidades de vida para os filhos. Tá? Esse é, então, a história da disciplina positiva. E, na verdade, ela é muito real para essa realidade cotidiana dos desafios que os pais e as mães enfrentam. Afinal de contas, que mãe não gostaria de saber o que fazer quando um filho começa a ter aquele ataque de birra num restaurante? Ou quando teu filho começa no supermercado a se atirar no chão e começar a chorar desesperadamente, né? Que mãe não enfrenta essas situações de que não consegue tirar um filho da cama no horário de ir para a escola? Que mãe não enfrentou já uma situação de o filho não quer comer aquilo que tu fez de alimento, né? Então, esses são os desafios cotidianos dessa relação dos filhos, dessa relação da maternidade. Eu tenho certeza que se eu te pedir aqui, para quem tá comigo, listar os desafios cotidianos que tu enfrenta dessa criação dos filhos, vai bater com muitos que eu já falei, e tu deve ter outros e que outras mães também vão dizer que enfrentam. Sei lá, agora me ocorreu, não quer tomar banho, não quer guardar os brinquedos. Então, esses desafios de comportamento, eles são comuns dentro dessas relações domésticas, tá?
E que mãe e pais também não gostariam de conhecer formas de resolver essas situações? Que mãe não gostaria de ter soluções que não fossem punitivas, que não fossem utilizar de agressividade para ajudar os seus filhos a se desenvolver plenamente, a aprender habilidades de vida, a aprender sobre autodisciplina, a aprender sobre cooperação e aprender como resolver problemas. E é isso que a disciplina positiva traz. Ela traz no seu construto de estratégias e de formas de lidar com esses desafios. Ela constrói maneiras de tu encorajar os teus filhos. Ela constrói formas de tu trazer mais confiança para os teus filhos. Ela constrói formas de tu ter uma maneira de ensinar para os teus filhos a lidar com essas situações do cotidiano. E a Ilana aqui do perfil do Que Soninho tá escrevendo: sim, a minha filha começou agora a fazer as birras e é importantíssima, é uma fase das birras, né? Então assim, que mãe não acha que é importante aprender como lidar? Então a disciplina positiva é esse construto que traz essas estratégias para tu lidar com essas situações do cotidiano, mas são estratégias que não são punitivas, não é? O que são estratégias punitivas? É colocar de castigo, é impor medo, né? É colocar na pressão. Então tudo que te leva a punir. E o que a disciplina positiva coloca, ela vai te oferecer formas onde tu vai poder disciplinar, trazer o que é o correto, mas na verdade ensinando esses seres em desenvolvimento formas de lidar com desafios que eles também estão enfrentando no seu desenvolvimento pessoal, tá? Entender que esses princípios da disciplina positiva vão ajudar o teu filho a ter mais confiança, eles vão ajudar o teu filho a ter mais coragem, né? Vão se sentir capazes de enfrentar esses problemas, porque eles têm desafios também cotidianos, as crianças também enfrentam. Então eles vão se sentir capazes de enfrentar esses desafios, eles vão se sentir, isso faz com que a autoestima deles melhore, que eles se sintam mais encorajados a se desenvolver e a poder se sentir pertencendo a esse grupo familiar. Eu preciso dizer que toda mãe, ela enfrenta esse grande desafio de criar os filhos. Por quê? E por que isso é desafiador? Porque é teu papel ajudar o teu filho a crescer, ajudar o teu filho a se desenvolver, e aí ele ter esse senso de pertencimento e aceitação na família. Esse é o grande desafio das mães, de quem educa, de quem está na frente desse papel de educar os filhos. Essa é a grande responsabilidade, e isso não é fácil. E tu acha que talvez tu precise educar através de uma maneira punitiva. E eu quero te dizer que o que tu precisa é educar através da disciplina e dessa disciplina positiva. Talvez tu tenha uma ideia de que a palavra disciplina está ligada a castigo, está ligada a punição. E essa é uma ideia equivocada que a gente tem de disciplina. A disciplina, ela é um meio de educação, mas que traz uma instrução. Isso está na origem da palavra disciplina. A origem, os significados da palavra disciplina, eles estão ligados a instrução, educação, treinamento, regulação, capacitação e foco em soluções. O significado da palavra disciplina não é punição. Esse é um uso equivocado do que é o significado da palavra disciplina.
E a disciplina positiva, ela é uma proposição de estratégias que vai te trazer encorajamento. Ela é afirmativa, ela propõe, ela é útil, ela é amorosa e ela é otimista. Porque ela é baseada nesse relacionamento mútuo entre dois lados. E dentro desse relacionamento mútuo de respeito, tanto contigo quanto com teu filho. Essa é a base fundamental. E vocês vão entender quando eu digo que quando a gente está utilizando de um comportamento punitivo para coibir aquela birra, para parar de chorar, para parar de gritar, quando tu usa um comportamento punitivo, botar de castigo, gritar, dar uma palmada, tu não tá sendo respeitosa com a outra pessoa e muito menos contigo. E o que eu venho te trazer, e quem me acompanha sabe que eu venho falando, né, já há bastante tempo, a disciplina positiva, o princípio básico dela e primordial é esse respeito mútuo com os dois lados. Tanto com a criança quanto com o cuidador dela, né? A mãe, que é com quem eu falo mais aqui, mas qualquer outro cuidador da criança. O pai, os avós, os professores, a babá, né? Então, a base dela é esse equilíbrio de respeito. A Ilana escreveu aqui: em alguma circunstância, punição é uma opção, por exemplo, situações que extrapolam os limites, a criança bater nos pais, por exemplo. Assim, eu acho que isso é uma questão de... Eu vou te responder, Ilana, e eu quero que lá no final, depois do que eu vou passar aqui, tu também me diga se tu vai ver essa situação por um outro ponto de vista, tá? Eu falo muito aqui para as mães que todo comportamento, ele é só a pontinha de um iceberg de um mar gigante de situações que estão submersas, tá? O iceberg é uma pontinha de gelo que a gente vê em cima da água, mas tem aquele bloco, aquela massa enorme de gelo que tá embaixo da água e que a gente não enxerga, tá? Se eu cortar só a pontinha do gelo, que a punição faz, porque a punição bateu, eu ponho de castigo porque bateu. Eu vou estar só cortando a pontinha do gelo, mas eu não tô interrompendo o iceberg, eu não tô extinguindo o iceberg. Então, se eu só vou focar naquilo que eu enxergo, eu não estou trabalhando aquilo que causou aquilo que eu enxergo. Eu não vou na causa. É claro que se eu botar a criança de castigo, ela vai parar de bater em mim, porque ela tá parada lá no canto. Mas realmente, tu acha que ela tá conseguindo ter uma oportunidade de aprender sobre aquele ato e realmente transformar a situação? Tá? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Eu vou contar um pouco mais para vocês desses fundamentos da disciplina positiva hoje e lá no final eu vou te dizer por que para mim é importante estar aqui hoje gravando, fazendo essa live, deixando esse material ao vivo e gravado para quem for assistir depois, porque para mim é fundamental que nesse momento tu tenha esses conceitos mais presentes para ti, realmente conceitos mais estruturados do que só a aplicação de técnicas, a aplicação de uma simples dinâmica familiar. Vou aplicar tal técnica. Você precisa entender realmente qual é o funcionamento disso. E essa é a grande sacada da disciplina positiva, é que o que eu tenho dito aqui, esse papo não é sobre a maternidade, esse papo é sobre você, é sobre o te olhar, é sobre te reconhecer como parte desse processo. Tu tá no bloco de gelo desse iceberg, tu tá ali também, tu gerou esse comportamento do teu filho.
E talvez pode ser que em algum momento não diretamente, mas indiretamente também. Então, cabe a gente como modelo começar essa transformação. E o que eu tenho para te oferecer é essa jornada dentro da disciplina positiva, essa jornada de, com gentileza e firmeza, mostrar que existem sim formas de construir essas habilidades de vida para os teus filhos e que eles possam contribuir para esse mundo com mais amor, com mais empatia, com mais respeito, com essa autoestima elevada, porque, convenhamos, né, o castigo, a palmada, ela é humilhante. Afinal de contas, a gente não bate em um adulto quando um adulto te desobedece, quando um adulto quebra um combinado contigo. A gente não bate. Por que a gente bate nas crianças? Então, porque a gente humilha, porque é uma imposição de força. Às vezes o assunto fica pesado, né, meninas? Mas a gente precisa falar as verdades. E eu vou te contar uma outra verdade. Se essa relação da parentalidade, né? O que é a parentalidade? É todas essas ações, esses comportamentos que estão relacionados a essa educação dos filhos. Tá? Se essa parentalidade ela é só baseada nas necessidades das crianças, né? Ela só olha o que a criança precisa, ela coloca a criança na frente de tudo. A criança que é o centro de toda a função ali da parentalidade. É a criança, não existe mutualidade respeitosa. Por quê? Porque ela cria essa dependência, a criança fica dependendo de ti, a criança não tem iniciativa porque tu entrega tudo pra ela, tu faz tudo por ela, né? Então não tem respeito mútuo, porque é tudo para ela, tudo é entregue. Se a parentalidade se concentra somente nas necessidades do adulto, afinal eu sou tua mãe e tu tem que me obedecer porque eu sou tua mãe, ela também não tem esse respeito mútuo, ela também é desigual. Não, agora ninguém pode conversar porque eu quero assistir o jornal. Me calou a boca aqui porque eu é que mando. Não, hoje nós vamos fazer desse jeito porque eu tô cansada, eu cheguei do trabalho e eu não quero papo nenhum. Ela também não é respeitosa. E essa é a diferença. A disciplina positiva, a ênfase dela é nesse equilíbrio de firmeza e gentileza. Ser respeitoso, não somente com os adultos e não somente com as crianças, mas mutuamente. E eu preciso te dizer, não é fácil. É um processo. É um processo que precisa consistência para poder permanecer. E aqui eu sei que tem comigo várias mães que já estão nessa jornada há um bom tempo e elas conhecem muitos desses conceitos e muitas vezes é um vai e vem. Existem momentos que parece que as coisas vão perder o controle e às vezes não faz sentido mas precisa consistência e permanência. Adorei que vi várias lâmpadas subindo ali, fico super feliz. Acho que estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio. Certo? Tô errado? Vou te contar sobre os 5 pilares da disciplina positiva, tá? Deixa eu só ver que eu acho que a Ilana fez uma outra pergunta. A disciplina positiva acredita que deve ter uma noção de hierarquia e se pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Cada um tem um lugar específico e isso é importante para que esse corpo família funcione, né? Para que esses membros, cada um tem o seu espaço, aquilo que é próprio desse lugar que ocupa. Isso é hierarquia, não é imposição, não é ordem. Mas todos temos dentro das nossas especificidades, como mãe, como pai, como filho, algo que contribui para esse sistema acontecer. Eu vou ler aqui para vocês só para não me engasgar
nesses termos bem teóricos e bem importantes para que a gente siga adiante, tá? O que são esses 5 pilares? E quando a gente começa a falar mais deles, eles estarem mais presentes, isso vai estar mais natural com a gente. É claro que, vocês entendem, a gente vem de uma educação que não preconiza esse tipo de relações mais igualitárias nesse sistema. A gente vem de relações muito horizontais, né? E que essa hierarquia ela é de imposição, de força, de submissão. E a gente está aqui construindo uma outra relação horizontal, onde existe uma hierarquia, sim, cada um tem um papel, cada um cumpre um papel nesse sistema, com propriedades singulares, mas nós estamos num equilíbrio de respeito. Então, é um exercício que tem o saber teórico, como a Cris está falando, mas ele precisa ser colocado na prática também. Então, muitas vezes eu estou falando aqui para vocês, mas eu preciso também me embasar nessas teorias, tá? A Cristiane falou aqui, ter saber teórico não nos garante a prática no dia a dia. É um exercício para unir as duas pontas. Não, totalmente. Assim, a gente sabe, por exemplo, como funciona uma bicicleta, né? O giro da engrenagem, né? E aí vai pedalando e aquilo vai se movimentar. O fato de eu saber como funciona uma bicicleta não faz com que eu receba os benefícios da prática do exercício físico. Né? Ou eu sei que nós precisamos comer alimentos de todas os que tem nutrientes em diversos alimentos e que isso vai me trazer saúde e bem-estar, mas só esse saber, se eu não comer os alimentos adequados, eu não vou receber a nutrição adequada, né? Então, só saber não vai me trazer essa experiência da prática, né? E a doutora Jenny Nelson tem uma frase que é fundamental, assim, e eu já tive vários debates com colegas sobre isso que ficam horrorizadas, mas assim, erros são excelentes oportunidades de aprendizado. Os erros são importantes para o nosso crescimento e para a nossa aprendizagem. Não é que nós focamos nos erros, mas nós utilizamos os erros para aprender, para nos aprimorar, para construir outras novas e futuras habilidades. Os 5 pilares, então, da disciplina positiva, né? E esse é o ponto de onde a gente sempre vai partir quando nós conversamos sobre disciplina positiva. Ela ajuda no desenvolvimento das crianças, ela ajuda no desenvolvimento da autoestima, ela estimula o respeito e o encorajamento, ela é eficaz a longo prazo, quer dizer, então o que tu está aplicando, o que tu está construindo no teu dia a dia, ela vai perdurar a longo prazo. Ela não é algo como uma punição que eu botei no cantinho e naquele momento não está acontecendo. Porque assim, se tu tem que de novo ir lá e fazer a situação, se tu tem que ir lá de novo e colocar de castigo, significa que isso não está funcionando. E essas estratégias que eu tô te trazendo da disciplina positiva, elas têm que ser eficazes a longo prazo. O 4º pilar, eu acho que esse é muito atrativo para quem está vivendo esse desafio diário, assim, né? Daquelas histórias que eu contei lá no início, das birras, do se atirar no chão, né? É que ele ensina toda essa jornada de olhar a disciplina positiva, de ter essa gentileza, essa firmeza, ela ensina essas habilidades de vida para os teus filhos. Ela ensina sobre respeito, sobre preocupação com o outro, sobre resolução de problemas, sobre cooperação. Ela ensina na prática isso, né? E eu acho que o 5º ponto tem a ver com aquela frase dos erros que eu te falei antes, né? Ela convida as crianças a descobrir o quanto elas são capazes
e desenvolve a sua autonomia por causa disso. Porque ela aposta que as crianças conseguem descobrir essas suas capacidades. Quando tu oferece um terreno para que elas desenvolvam as habilidades, quando tu mostra um guia, quando tu mostra um caminho possível, elas vão construir essa autonomia, elas vão demonstrar todo o seu potencial a ser desenvolvido e vão desenvolver esses potenciais. Já falei sobre isso em vários outros encontros aqui, mas não deixa de ser menos importante repetir, né? E sempre tem gente nova que tá chegando, então compartilhar é importante. Eu trouxe hoje essa ferramenta que para mim é a mais mão na massa da disciplina positiva, porque ela, para mim, ela é a que, num primeiro momento, nos coloca muito como sujeitos desse processo, tá? E que eu acho que ela é fundamental para que tu tenha ela muito bem trabalhada em ti, para poder experimentar outras estratégias e outras habilidades da disciplina positiva. Essa estratégia, essa ferramenta é o Seja Gentil e Firme. É sobre essa ferramenta que eu quero te contar hoje, ok? Parece que as coisas não combinam muito, mas eu vou te mostrar como isso pode combinar. Para te falar sobre isso, antes eu vou te mostrar alguns materiais que eu utilizo nos workshops, nas vivências e até em atendimentos individuais que fazem parte dessa formação da disciplina positiva. Por exemplo, aqui na minha mão eu tenho esse baralho de estratégias, tá? E aqui a gente tem 52 estratégias, 52 formas de lidar com essas situações desafiadoras do cotidiano, tá? Então, sempre que eu faço os workshops, as vivências, às vezes aqui na live, quando sobra um tempinho, eu sempre leio uma dessas estratégias, a gente debate junto o que ela tá trazendo aqui. Então, tem a estratégia, depois ali tem um textinho, como é que a gente pode aplicar. Então, essa é uma ferramenta muito mão na massa, muito prática. E eu tô com 2 novos materiais que eu vou te mostrar aqui e que eles estão muito ligados com o que eu tô lançando agora pro final do mês, que algumas de vocês já ouviram, mas se vocês ainda não sabem, eu tô com uma super novidade que vai acontecer agora na última semana de fevereiro. E esses 2 materiais novinhos, cheirosinhos, são a base desse trabalho que eu vou fazer no final do mês. O primeiro é esse aqui, tá? Que chama Disciplina Positiva de A a Z, 1001 soluções para os desafios da parentalidade. Ou seja, é a nossa cara, é mão na massa, são várias estratégias, então assim, tem o desafio e como é que a gente pode solucionar ele através desse olhar da disciplina positiva, tá? E foi baseado nesse material aqui que eu vou te contar sobre a questão do Seja Gentil e Firme, ok? E esse outro aqui, que eu acho que eu entendi que ele tem muito a ver com a nossa realidade de duplas, triplas jornadas das mulheres, essas duplas, triplas jornadas da maternidade. É o Disciplina Positiva para Pais Ocupados. Como equilibrar a vida profissional e criação de filhos. São materiais... Esse aqui eu só olhei assim um pouquinho, já tô super apaixonada. E todo esse material que eu vou falar para vocês, que vai acontecer lá no final de fevereiro, eu tô me baseando nesse material novinho, fresquinho, assim, de última ponta para vocês. Então, mesmo que tu já tenha participado de algum workshop, né, de alguma vivência que eu fiz aqui, ou mesmo nas lives, eu tenho certeza que vai ter um material diferente para ti lá também. Vamos pensar a questão da gente ser gentil e firme, né? Por que que eu entendi que eu senti essa necessidade de falar sobre isso hoje?
Porque eu venho escutando muito, há muito tempo, né? Aí tô há 23 anos nessa carreira de psicóloga, nesse mundo da psicologia infantil, né? E a culpa e maternidade estão andando ali, né? Lado a lado, né? Sempre ali, sempre juntinhos. Pois é, mas sabe que a culpa, e aí por favor não briguem comigo, eu vou te contar que a culpa acontece por duas situações e por dois tipos de comportamento que tu tem. Não briga comigo, vou te pedir. Primeiro, a culpa acontece ou porque tu é controladora ou porque tu é permissiva. Talvez pode ser porque tem uma combinação desses dois elementos. E tem momentos onde tu é muito controladora, muito permissiva. Pode ser esses dois lados. E é isso que gera a culpa em ti. Pode ser que tem momentos em que tu pode ter mais um tipo de atuação e em outros momentos outro tipo. Não tem essa consistência de ser só uma controladora ou ser só uma mãe permissiva. Quando tu usa a disciplina positiva, tu transforma aí, né, desses dois opostos. Vocês não vão me enxergar, né, mas pensa assim, controladora tá de um lado, né, e a permissiva tá do outro. Tu sai desses dois opostos e trabalha no equilíbrio. E esse equilíbrio é ser gentil e firme. Choquei vocês, né? Eu acho que eu choquei, porque eu já vi umas carinhas ali. Será que vocês se encontram ou nesse lado da permissividade ou nesse lado do controladora? Talvez tu ainda não tenha te visto aí. Então eu vou te dar um outro exemplo. Se tu é o chefe e o chefe, ele tem todo o poder e os teus filhos devem te obedecer porque tu é o dono do poder, simplesmente porque tu é mãe e é por isso que eles têm que te obedecer. Ou então tu é o submisso, né? O outro lado lá, no extremo. Tu é o submisso, aquele que teu filho é o centro do universo, que ele é o ar que tu respira, que tudo acontece pra ele. Na tua casa não tem mais nenhum tipo de coisas de adultos. Tudo é para crianças. Tudo acontece pra ele. Esses são os dois lados. E tu vai pulando. A maioria das vezes tu vai de um lado pro outro. Mas tu tá sempre ou numa ponta ou na outra ponta. E isso traz esse desequilíbrio. O ser gentil e firme é aquele que entende que o filho é parte da família, que o filho não é o centro do universo, ele é parte, é aquilo que eu estava falando lá no início, ele é só mais uma peça desse sistema, como filho, como pai, como mãe. E tu conhece ele, tu reconhece a personalidade do teu filho, tu reconhece as características dele, tu reconhece as capacidades dele e tu cria limites daquilo que ele pode fazer, porque tu conhece isso, que tu pode oferecer de habilidades para ele, sem destruir a autoestima, sem colocar aquele rótulo, tu sempre faz isso e estraga tudo aqui em casa. Esse é o ser gentil e firme. Só que tu precisa ter consistência sobre isso. E quando tu não é consistente, tu tá nessa gangorra de um lado e pro outro. E é por isso que a culpa vem. Porque tu tá vivendo nessa gangorra, de um lado ou de outro. E pior, eu vou te dizer, isso é extremamente desgastante. Me contem aí, vocês mães que estão, eu sei que tem alguns pais que também estão me assistindo. Não dá desgaste, não dá cansaço. Não é extremamente pesaroso em muitos momentos essa disciplina, essa educação, esse cotidiano? Não é isso que faz com que tu perca o controle, com que tu grite, com que tu ponha de castigo, quando tu acha que ele só vai fazer se tu mandar. O desgaste que é
ficar pedindo. Ainda não se reconheceram, eu vou trazer outros exemplos. Uma outra forma de olhar. Apesar deles estarem, tanto o chefe como o submisso, né, estarem nas pontas, na verdade, eles atuam de uma mesma forma. Eles atuam no comportamento reativo. O chefe e o submisso, ele vai atuar quando a situação já aconteceu. A controladora, a chefe, o submisso, o permissivo, todos eles vão atuar quando a situação já aconteceu. Quando a situação não tem uma visão proativa, é uma visão reativa dos comportamentos, das situações. Eles esperam, o permissivo então, ele espera algo acontecer para agir. Ele não consegue deixar, e o submisso, né? O submisso não consegue deixar a criança ir lá e viver a situação e aprender com a situação. Ele já corre antes, então, para proteger, porque a criança precisa ser super protegida. Então, né, o chefe vai lá e deixa o lance, a criança derrubar tudo lá e fazer, e aí depois, porque não devia ter feito assim, vai lá e te vira, não sei. E o permissivo, o submisso vai lá e, não, eu vou fazer pra ti, tá aqui porque tu não sabe fazer. E isso é extremamente dispendioso de uma energia em ti. Uma energia física, eu tô falando de energia física, não tô falando nada etéreo, não. Isso é extremamente cansativo. Tu só reagir e só atuar em cima das situações que estão acontecendo. O comportamento do meio, o gentil e firme, o equilíbrio dessas colunas, ele age proativamente. Ele age se afastando e enxergando a situação. Já tem um plano anterior para que as situações aconteçam de uma forma a oferecer para a criança, para o adolescente, condições de construir formas de enfrentar os desafios, trabalha para mostrar o que tem que ser feito, em vez de ficar só dizendo sim e não. Olha que cansativo. Aí depois vocês falam, mas ele só faz se eu falo. Sim, porque tu só age no momento, tu não consegue dar um passo anterior e olhar para trás antes e imaginar o que pode acontecer. E ensinar para ele que caminho ele pode seguir frente às situações. O caminho do meio, a gentileza e a firmeza vai buscar uma solução, em vez de ficar olhando quem é o culpado. Porque tu derrubou esse copo. Ok. Vamos encontrar uma forma da gente limpar aqui. Tu quer uma ajuda para fazer o teu lanche? Tu tá com todos os... Tu pegou tudo que tu precisa para fazer o teu Nescau? Tu consegue usar? Olha, a mãe tá aqui, tu pode me pedir ajuda se tu precisar. Em vez de sair, tu sempre faz tudo errado, porque tu não sabe fazer, tu vai sujar a minha cozinha, eu vou lá e vou fazer pra ti. E isso é que fica criando a dependência. Eles realmente, eu concordo, eles dependem de ti, se tu tem esse tipo de postura, se essa é a proposição que tu utiliza. E eu tô aqui pra te contar que tu não percebe que tu tá fazendo dessa forma. Eu tô aqui pra te contar que tu não percebe que tu é, muitas vezes, a grande causa do teu desgaste. Eu sei que tu tá dizendo que é os teus filhos, eu sei que muitas vezes tu tá dizendo que é essa conturbação de situações e aglomerações frente a esse cotidiano. Mas esse caminho do meio, essa postura gentil e firme de se afastar e enxergar o cenário, é se colocar também como participante disso, é se colocar como um movimento que tem que acontecer primeiro em ti, essa transformação primeiro em ti. Eu vou viver isso, eu vou viver essa transformação e essa transformação eu vou
inspirar os meus filhos a ter. Essa é a diferença. Eu não vou impor, eu vou viver, eu vou ser esse exemplo, porque isso está acontecendo em mim. Tá fazendo sentido? Ficou confuso? Me contem. Eu tenho a minha colinha aqui para eu trazer corretamente esses conceitos. Essa parentalidade gentil e firme, ela acontece um passo depois do outro, com essa consistência. Ela não é mágica. Ela é um primeiro perceber, que eu preciso mudar em mim. Não, Cris, eu disse, vocês vão me acompanhar, eu vou te contar. Pode ir para terapia, mas pode vir para um workshop, pode vir lá para os nossos áudios da lista VIP, né? A gente tem várias formas de começar a esse se enxergar, a esse se olhar. Podemos estar aqui trocando ideias, né? Compartilhando e se apoiando, se encorajando, porque na verdade, isso é bem importante, eu vou dizer para vocês. Saber esse caminho do meio, saber essa gentileza, essa firmeza, é também saber que nós cometemos erros e que nós somos imperfeitas e que nós vamos muitas vezes estar cansadas, sucumbir, dar um grito em alguns momentos, não muitos, alguns, e vamos poder recomeçar, porque lembra o que eu falei? Erros são oportunidades de aprendizagem. Então, nós não somos perfeitas, não existe perfeição neste mundo. Eu tenho uma frase aqui: a perfeição não existe no mundo real. Eu fui instigada pela minha mentora aqui do marketing digital a construir um movimento por mães imperfeitas. A gente tem que falar da imperfeição, a gente tem que falar dos erros, a gente não tem que ter medo, a gente não tem que ir atrás dessa maternidade real, irreal, perfeita. Onde que tá escrito que é assim que tem que ser? Quando a gente aceita esse caminho do meio com gentileza e respeito, porque primeiro a gente está sendo respeitosa e gentil conosco mesmo. A gente está nos aceitando exatamente como nós somos, do nosso jeito. Os erros são oportunidades de aprendizagem e os erros são os melhores professores, porque é do humano cometer os erros. Frases da doutora Jenny Nelson. Estou aqui só reproduzindo, compartilhando, e esse é meu propósito, trazer para vocês, tirar essa culpa, ok? Eu sei, eu entendo, e transformar isso, né? Eu não estou aqui só largando isso, mas na verdade eu quero te contar que, além das nossas lives, além dessas postagens que eu coloco todos os dias para vocês, eu tô lançando agora na última semana de fevereiro, de 22 a 25 de fevereiro, uma série de áudios, tá? É um workshop através de áudios totalmente gratuito, tá? Que chama Menos Gritos e Mais Amor, e que vai começar a te introduzir nesse comportamento gentil e firme. Ele vai começar a te trazer essa base de mudanças, de olhar para ti, para, em vez de querer controlar os outros, controlar o comportamento dos outros, começar a olhar por teu comportamento. Eu já falei que é uma série de áudios e que é totalmente gratuito. Não basta o quê? Basta me mandar um contato e eu vou te adicionar no meu WhatsApp e tu vai receber esse material. Isso já é um início, tu já tá começando a olhar para ti. Eu sempre digo, se tu tá aqui hoje e ficou comigo e ficou esses 50 minutos que a gente tá aqui me ouvindo falar e tá escrevendo e tá prestando atenção e tá dialogando, mesmo que seja por escrito, tu já iniciou esse processo, tu já tá nesse processo de transformar. Pessoal, assim, esse workshop, então, é uma série de áudios. Ele vai acontecer do dia 22 ao dia 25
de fevereiro, é na última semana do mês de fevereiro. Ele é 100% gratuito e ele é 100% online. Para tu te inscrever, na bio do Instagram, né? Esse meu perfil no Instagram, se você for lá no meu perfil, na bio tem um link clicável. É o único lugar da bio que você vai clicar e vai abrir um link. E ali tem assim, workshop. Pode mandar ali. Ah, Letícia, não achei, não sei onde é que é. Me escreve então um direct, me manda uma mensagem privada. Ai, Letícia, eu não sei. Vai ali numa postagem, nos stories, uma postagem do feed. Letícia, eu quero saber do workshop, me manda informações e eu vou entregar todas as informações de como é que tu vai participar. É no teu WhatsApp, tu vai receber isso direto no teu WhatsApp. Não precisa escrever nada, não precisa completar nada. É muito tranquilo, muito fácil. Algumas de vocês que estão aqui já me acompanham na minha lista VIP, algumas também já participaram, podem aqui contar para as outras mães como é que foi. É fácil, é bem tranquilo, tá? Pode ouvir de novo, quem já ouviu, pode participar de novo. Como eu disse, mostrei para vocês, vão ter alguns novos conceitos, alguns novos conteúdos também. Então, a gente sempre aprende, né? Conhecimento nunca é demais, nunca é em excesso. E é muito fácil. Não tem formas de vocês não entrarem em contato. Link na bio, ou então pode me mandar um direct, ou escrever em qualquer uma das postagens. Eu vou responder vocês. Respondo sempre todas as mensagens, sou eu mesma que estou por aqui, ok? Isso é o que eu queria te trazer para hoje, isso é o que eu queria te contar. A base para aprender é essa mudança inicialmente em ti e é essa transformação nas relações com os teus filhos e na verdade é nessa relação contigo mesmo, é te aceitar exatamente como tu é e aí tu vai aceitar os teus filhos exatamente como eles são também, certo? Eu espero que esse material tenha feito sentido para vocês, compartilhem, tô esperando todas lá no workshop, tô esperando a inscrição de vocês, certo? Dúvidas me escrevam. Semana que vem vai ter uma diferença aí na nossa live e eu vou contar para vocês ao longo da semana, tá? Eu acho que vai ter uma surpresa, então vocês que me acompanham vão descobrir logo essa surpresa, certo? Um beijo bem grande, eu acho que eu respondi todo mundo.